No capítulo 13, dos versículos 26 ao 39 do segundo livro de Samuel, e eu já deixo aí na descrição o vídeo anterior desta série, onde a gente tinha falado acerca do estupro que aconteceu, sofrido pela filha de Davi, a Tamar, nome cujo o significado é palmeira, né? E o irmão de Tamar ficou muito revoltado com o que aconteceu. E o que ele faz? 2 anos depois desse episódio ter acontecido, conforme está no vídeo anterior que eu deixei aí na descrição, o Absalão ele faz uma trama, ele programa uma festa entre ele e os irmãos dele, e aí ele convida todo mundo com uma festança e vai dizer a Davi, ao rei Davi, pai, a gente vai fazer uma festa, queremos convidá-lo. Davi, já sabendo que o clima na família não estava muito legal, fala assim, mas por que vocês vão se reunir? Não é muita gente, não. Por que você está querendo receber tanta gente assim na sua casa? Essa preocupação técnica, mas o motivo era outro. Ele sabia que o clima tinha ficado pesado. Afinal, um irmão, filho de uma outra mulher de Davi, estupra a irmã de Absalão. O clima ficou pesado e ele não queria esses irmãos reunidos porque ele sabia que a coisa que estava apodrecida ia cheirar muito mal, né? Ia acontecer uma tragédia. Aí o Absalão fala, olha, se o senhor não quiser ir, deixa pelo menos o Amnon ir. Ele ainda bota o pai ainda no jogo, né? Não, deixa que o Amnon vá. E aí os irmãos todos se reúnem, o Absalão combina com seus homens que no meio da festa eles iriam cercar o Amnon. Ele o mata, na verdade, por meio dos seus servos, né? Dos seus convivas ali, os seus soldados. E aí quando os irmãos veem o que está acontecendo, todo mundo foge. Eles mandam uma notícia por meio de um truque psicológico, fala assim para Davi, Davi, todos os teus filhos morreram. E aí Davi fica apavorado, pranteando, e depois alguém chega e diz assim, o Jonadab, né, o mesmo que ajudou o Amnon a estuprar a irmã do Absalão. Então, depois que o rei Davi já estava pranteando, achando que tinha perdido todos os filhos, ele fala, não, foi só um. Aí já tem aquele truque psicológico, né, olha, foi só um, que alívio. E o clima fica pesado, o Absalão depois disso foge para Talmai, né, o avô materno dele, e a coisa vai ficando pior e outros eventos vão vir advir depois disso aí. Mas o que eu quero meditar com você é exatamente isso. Deus tem um compromisso de fazer com que eu e você não percamos a nossa alma. É aquela coisa dos perdidos diante do trono. É gente que, por meio da oração, por meio da consagração, por meio do chamado, vão se perdendo diante de Deus. Ah, Deus fala comigo, eu fui chamado para mexer com as coisas santas. Ah, eu sou um evangelista, eu recebo revelações. E aí a pessoa vai banalizando isso tudo, porque ela começa a ter uma... Porque nós estamos no mundo caído, aí até a nossa vocação acaba sendo usada contra nós mesmos, acaba se levantando contra nós mesmos, porque o chamado é divino, mas os seres chamados são seres caídos. Daí você vê, por exemplo, pessoas com dons genuínos, como aconteceu recentemente em Belo Horizonte, um tal de pastor Alexander da igreja Portas Abertas, né? Um homem que o tempo vai passando, ele começa a misturar os dons genuínos que ele recebeu de Deus com estratégias de revelação via Facebook, via alguma outra coisa que ele recebia lá, dava detalhes das pessoas, deixava todo mundo impressionado, e junto com isso ele ia assediando mulheres, aquela coisa toda. Então, para que Davi não se tornasse esse homem perverso, como se tornou o bispo, sei lá, pastor, profeta Alexander, da igreja Portas Abertas em Belo Horizonte, como muitos outros no Brasil vão se tornando, é que Deus deixou Davi experimentar o que é a vida no mundo caído. A vida no mundo caído é ser governado por Bolsonaro. A vida no mundo caído é ser contraditório como Wilson Witzel, que é fascistoide em suas propostas, mas que neste momento a coisa ficou tão ruim para a nação que até o Wilson Witzel agora tem essa função de denunciar os erros que Bolsonaro é. Então, no mundo caído, as coisas são assim. E aí Deus diz para Davi, eu não vou deixar você se perder. Mas receber a disciplina do Senhor no mundo caído é passar
pela tragédia. E aí Davi vai vendo, olha Davi, se não sou eu que te guardo, olha o que acontece com os seus filhos. Uma filha vai sendo estuprada, o Absalão vai se tornando cheio de ódios porque ele achou que a irmã dele não foi contemplada, e o Absalão mata Amnon, e outras coisas vão acontecendo. E mesmo assim, mesmo nesse juízo pesado que os moralistas vão ficar julgando Deus, o que acontece é que ainda assim Deus está guardando Davi. Porque no mundo caído, eu e você que fomos chamados para exercermos funções de confiança junto a Deus neste mundo caído, se a mão dele se retira de nós, a gente não tem saída, a gente não tem chance. Então, mesmo ele vendo essa tragédia, ele já perde o seu primeiro filho. Na verdade, ele vai perdendo todo mundo, né? Porque ele perde a Tamar para o estupro do Amnon, ele perde o Absalão, que vai ficando com ódio daquilo tudo, e ele perde o Amnon, que estuprou a irmã, a meia-irmã, e ele vai perdendo tudo, mas é aquilo que Jesus disse, né? Olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrares no reino sem o olho do que com os dois seres perdidos. Então, de repente, às vezes eu e você somos vocacionados por Deus e a gente não vai dar conta de algumas coisas pessoais a fim de que a nossa alma seja livrada do inferno. E com isso eu não estou normalizando a tragédia. O que eu estou dizendo é que em Cristo até a tragédia vai nos trazendo lições. Em Cristo a tragédia nos faz clamar. Em Cristo a tragédia não nos deixa nos tornarmos idólatras, amargurados, pagãos. Em Cristo a gente tem a chance de, nem que seja por meio da tragédia, não perder a nossa salvação dele. É com isso que eu queria que você ficasse, nessas coisas que eu queria que você meditasse. Não se deixe perder. É muito melhor cair nas mãos do Deus vivo do que você se tornar um espertalhão que sabe usar Deus como papel higiênico. O que é usar Deus como papel higiênico? É você saber limpar a imagem, mas jamais lavar a alma, jamais purificar o seu espírito. É assim que muita gente vocacionada e muita gente que foi colocada por Deus nos poderes da República faz com Deus. Eles usam Deus para suas conveniências. E nós temos aqui um Davi sendo poupado de usar Deus, sendo apenas servo fiel de Deus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, reconhecendo-o como a única saída para a sua tragédia, para a tragédia humana e para a tragédia no mundo caído. Agora, o curioso e trágico nesse tal mundo caído que Davi está conhecendo, onde Deus não o poupou daquilo que a gente constrói na vida, em sociedade, na realidade, é o que a gente vai vendo aqui, ó, no versículo 35, quando chegam todos os irmãos de Absalão, chegam chorando e pranteando, né? Absalão foge, e aí vai dizer o texto: mal acabara ele de falar, né, o Jonadab, o cara que ajudou o Amnon a estuprar a Tamar, e aí foi dar notícia para Davi que só Amnon morreu. Mal acabaram de falar, chegavam os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Está errado isso aqui? Não, claro que não. Imagina que eu perco meu filho mais velho. Eu só tenho um filho. Eu tenho 2 filhas moças e um filho rapaz. E aí qualquer um deles que venha a falecer ia ser uma coisa horrenda, uma tragédia terrível, uma dor que corta a alma. O problema, isso acontece nas melhores famílias, é quando você está vendo um pai chorando amargamente em relação a um filho que aprontou alguma coisa e, pelo jeito, diante dos irmãos, ele não teve a punição merecida que o pai deveria punir como um rei que era. Né? Então, tem coisas que não dá. Claro que Davi ia chorar amargamente porque ele perdeu um filho. Ele perdeu um filho assassinado sob os mandos do outro filho, Absalão. E esse filho que ele perdeu havia estuprado sua filha. E é esse contraste que a gente precisa aprender a lidar. E aqui eu vou até fazer uma pequena digressão sobre um problema típico do Brasil, por exemplo. No Brasil, se você menciona alguma coisa referente aos judeus, às vezes você não precisa nem falar dos judeus, você pode falar, por exemplo, de como que os assassinos dos judeus no Holocausto, eles negavam o crime que eles faziam. Aí alguém se vai, não fale dos judeus assim, aquela coisa toda. Por outro lado, no Brasil,
todos os dias, o dia todo, acontece um racismo descarado contra os afrodescendentes, e aí todo mundo quer levar isso só para a questão de, não, foi injúria racial. Ou seja, quando é contra pretos e pobres, aí é injúria racial. Mas se mencionar alguma coisa J de judeu, aí todo mundo já faz aquele alarde. E aqui eu estou sendo contra os judeus? Não, eu só estou comparando a situação dos judeus, sobreviventes do Holocausto, com os afrodescendentes que não foram sobreviventes nem à escravização de 388 anos e nem às políticas sistemáticas e hoje implantadas pelo atual governo que sempre atentam contra eles. E aí ninguém se compadece dessa causa. Ou seja, são os irmãos tendo que atentar ali. Nós vamos olhar para os nossos irmãos de origem judaica ou nós vamos olhar para os nossos irmãos de origem afro? Porque justiça tem que ser feita nesse íntere aí. E o que nós temos é isso. É o Davi chorando amargamente pela morte do Amnon. Ele deveria chorar sim. Por outro lado, é estranhíssimo que esse choro amargo, essa sensação de tragédia, essa sensação de perda terrível não aconteceu em meio à dor, às lágrimas, ao pavor e à sensação de perda eterna que a Tamar teve em sobrevivendo ao estupro desse irmão que acabara de ser assassinado. Ou seja, a gente precisa aprender a chorar pelos motivos certos. É para chorar por um irmão que foi assassinado? É. Mas choremos também pela irmã que, conquanto não tenha sido assassinada, ela foi tendo traumas, alimentação de alienações mil. Todo mundo falou com cala a boca, o próprio Absalão, cala-te, é teu irmão. Não vamos pensar assim, não vamos divulgar o homem da família, não vamos difamá-lo. Ou seja, não há esse mesmo choro amargo em relação a essa menina que sobrevive. Ou seja, a estrutura misógina se impondo, se repetindo mais uma vez na história da humanidade. Era assim nos tempos de Davi, em cerca de 900 a.C.? Era. Mas eu e você, cheios do Espírito Santo em pleno século XXI, precisamos entender e aprender a não reproduzirmos a tragédia de uma humanidade caída. A gente precisa chorar pela morte de um irmão, sim. Mas a gente precisa não apenas chorar, mas guerrear contra, lutar em favor da menina sobrevivente ao estupro incestuoso que acontece dentro de casa. E a gente precisa aprender a lutar contra a manutenção dessas alienações. É uma coisa difícil, o mundo é caído, homens e mulheres odeiam mulheres, mas o grande erro dessa história é o não dito. Disse que Davi e os seus irmãos e filhos choraram amargamente pelo filho morto. Mas não se diz, nem antes, nem durante e nem depois, que essa gente toda tenha chorado amargamente por uma irmã. Porque, na verdade, o que está na cultura? Alguma coisa essa menina fez, né? O que ela foi fazer lá à toa? Mas a gente precisa matar isso dentro de nós. A gente precisa matar essa maldição dentro de nós. Quem olha para si nesse sentido vai ficando mais cheio do Espírito Santo e nem percebe. Né? Mas continuemos. Por isso, se você tem vivido essas questões, você não tem conseguido lidar com algumas situações, sejam elas porque você não se percebe com muita competência humana para lidar com isso, ou porque você está sofrendo um juízo divino para que a sua alma seja salva. Os juízos do Senhor são todos cheios de misericórdia. Então, não se desespere, transforme a tragédia em caminhada, transforme a tragédia em confiança em Deus. Vá clamando e chorando, mas jamais se amargurando. Vá clamando e chorando, mas sendo restaurado nele. Porque foi isso que Davi foi conquistando no meio do caminho. Né? De maneira que o próprio Davi não via isso como um castigo de Deus, via isso como disciplina. Deus nos ama e Ele não vai nos perder para as nossas mediocridades humanas. Essa é a verdade e esta é a mensagem dessa, mais uma faceta dessa série de tragédias que ainda Davi vai viver. Por isso eu te convido, se essa mensagem fez sentido para você, dê o seu like, compartilhe, envie essa mensagem a quem precisa ouvir, quem está achando assim, Deus não gosta de mim, Deus não deve ir com a minha cara, por que eu só saio perdendo, por que eu sou uma sucessão de abortos existenciais, por que eu não dou conta de ter filhos, por que eu
tá tudo para mim fica incompleto, tá tudo errado. A nossa salvação é fazer o que Davi fazia mesmo em meio à tragédia. É dizer, Senhor, o que eu não estou conseguindo entender nisso tudo? Porque Davi teve perdas reais, mas ele não perdeu a sua alma e os seus filhos também não se perderam. Deus só quis mostrar o seguinte, olha, no mundo caído a vida é assim, os seres humanos são impiedosos, os seres humanos, eles até têm alguma coisa correta em seus corações, mas até quando eles tentam fazer o que é correto, eles acabam tropeçando porque a seta torta, a palavra grega para pecado é isso, né, a amartia, que é uma seta torta, você já atira, ela já vai para a direção errada. Assim somos nós, uma seta torta. E aí o Senhor nos salva, mesmo que essa salvação se dê em meio a muitas dores. Porque é melhor entrar no reino com as muitas dores, disse Jesus, do que com toda a perfeição, alegria, bonança, espertalices, perder a alma eternamente. Então entenda que o sofrimento em Cristo Jesus ele tem sentido, se ele for vivenciado em Cristo Jesus. Não desanime e compartilhe com alguém este vídeo. Inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as mensagens. Dê uma visitada aí na playlist de 1º e 2º Samuel, em mais este vídeo que a gente coloca lá. E se você quiser falar comigo, seja no nível pessoal ou propor algo que eu de repente não observei nessa mensagem apressada, vá lá nos rincões particulares das minhas redes sociais, você pode falar comigo, está aí na descrição do vídeo, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente vai caminhando na graça, no amor, na esperança e nas muitas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, por amor a mim e por amor a você. Que o Senhor te abençoe.